meu nome é Pamela. E eu sou o Gustavo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre 8 filmes de terror inspirados em fatos reais. Começando pela franquia de filmes Halloween, que se estende por 10 títulos. Criados pelo diretor John Carpenter, o mesmo diretor de Christine, o Carro Assassino, Halloween teve um orçamento de $325 mil e faturou $47 milhões só nos Estados Unidos. Na noite de Halloween de 1963, o menino Michael Myers, de 6 anos, esfaqueia sua irmã mais velha com uma faca de cozinha. 15 anos depois, Michael Myers, então com 21 anos, ele foge do hospital psiquiátrico, volta para casa e persegue Laurie Strode e seus amigos. Damos também destaque para o ótimo remake de 2007 de Rob Zombie. A inspiração de Carpenter para o mal que encarnava em Michael Myers veio de uma viagem que o diretor fez a uma instituição psiquiátrica no Kentucky. Carpenter visitou os doentes mentais mais graves. Dentre eles, tinha um garoto de 12 anos que lhe fez um olhar totalmente esquizofrênico. Carpenter descreveu esse olhar como sendo perturbador, assustador e totalmente louco. Aquele garoto era um assassino mirim que já tinha matado sua babá e a irmã mais velha. E mesmo sua irmã tentando se defender dando facadas no menino, ela o descrevia como sendo dominado por alguma força em que ele não sentia dor alguma. Inspirado no caso de George Stinney, que matou 2 garotas com uma barra de ferro, ele, quando interrogado pela polícia, ele se dizia tomado por uma força, e nos assassinatos ele utilizava também uma máscara. A famosa máscara de Michael Myers, ela na realidade é uma máscara do James Kirk da série Star Trek. Ela foi adquirida na mesma rua onde eles estavam realizando as filmagens, e ela foi pintada de branco. Eles também não tinham figurinistas, então os atores eles iam pro set de filmagem com a mesma roupa do corpo. Vamos falar agora sobre o filme A Hora do Pesadelo. Ele foi baseado em vários artigos do jornal LA Times que falavam sobre mortes sem explicações durante o sono. Um dos casos eram sobre filhos de refugiados cambojanos que eles não dormiam porque no sonho eles sonhavam ser perseguidos por um ser maligno. Eles tinham pesadelos terríveis e até a privação do sono. Os pais, então, aconselhados pelos médicos, encorajavam seus filhos a dormir, só que cada um deles morreu dormindo. As autoridades médicas anunciaram o fato como sendo síndrome da morte súbita asiática. Wes Craven, o diretor da franquia A Hora do Pesadelo, ele se inspirou num fato que aconteceu na infância dele. Quando ele estava dormindo um dia, ele acordou por algum motivo e foi na janela olhar o que estava acontecendo, o que tinha em volta dele. E ele olhou um cara no fundo do quintal dele, encarando ele diretamente nos olhos. E ele achou o olhar muito assustador, o cara em si é uma figura muito assustadora. Wes Craven produziu o primeiro filme da franquia A Hora do Pesadelo com apenas $1,8 milhões. E o filme arrecadou $25,5 milhões só nos Estados Unidos. O primeiro filme da franquia foi a estreia de Johnny Depp no cinema. Vamos falar sobre o filme Exorcista de 1973. O filme ele foi baseado numa possessão demoníaca de um menino de 13 anos. It's your brain. O nome desse menino nunca foi revelado, mas tem relatos na internet que tem relações com Roland Doe, em 1949. Todo o filme se baseia no diário do padre que realizou as inúmeras sessões de exorcismo. Segundo o sacerdote, não eram raros eventos sobrenaturais acontecerem no meio das orações pela libertação da criança, como móveis se movendo sozinho, distorção da voz e do corpo do menino. E o mais impressionante é que ele sobreviveu ao exorcismo. O Exorcista então teve uma continuação em 1977, O Exorcista o Herege, que passou por inúmeros problemas, como 5 roteiros diferentes. O autor do original não aceitou voltar para escrever o segundo filme, fora que atores também do filme original não aceitaram participar do segundo filme, tirando, é claro, Linda Blair, que só aceitou retornar para o papel porque ela assinou um contrato onde ela deu uma cláusula, ela especificou que ela não voltaria se tivesse que passar por aquelas inúmeras sessões de maquiagem do primeiro filme. O filme então ele pecou em transmitir uma atmosfera de tensão que o primeiro filme esbanjava. Foi então sucedido pelo enorme sucesso de crítica O Exorcista 3.
William Peter Blatty, então o autor do filme O Exorcista, ele volta como escritor e diretor. E foi um sucesso e ao mesmo tempo uma surpresa, porque ninguém esperava que um escritor fosse ter sucesso como diretor e fazer um filme tão tenso, policial e ao mesmo tempo tem o exorcismo, que é justamente o título do filme. O filme O Exorcista 3, ele tem ligantes com o original e ele se passa no mesmo universo de O Exorcista, com personagens do filme O Exorcista 1. Mas ele não é propriamente dito uma continuação estabelecida. Ele é como se fosse um universo paralelo do Exorcista 1, mas é um filme muito bom. Em 2004, a Warner Bros. Decidiu ressuscitar a franquia O Exorcista e trouxe para os cinemas O Exorcista O Início. Que passou por diversos problemas. Existem duas versões. A versão que saiu no cinema, em 2004, Exorcista O Início, e a segunda versão, Dominion, Prequel to the Exorcist, que foi uma versão renegada. Ela não saiu nos cinemas no ano de 2004, mas ela acabou saindo em 2006, mais ou menos, se eu não me engano, nos cinemas da Europa. E ela foi até que bem recebida, porque a segunda versão, a renegada, ela é uma versão de um terror mais adulto. Ou seja, tem muito diálogo e ele não é um filme cheio de sangue, cheio de possessão, cheio de ritual. Então eles realizaram algumas sessões de teste e a audiência que assistiu esse filme, a versão renegada, não gostou muito. Então a Warner dispensou e aí eles chamaram um outro diretor, chamaram o elenco de volta e refilmaram o filme todo, escreveram o filme de novo, fizeram o filme todo com outros atores, com uma outra versão, tudo diferente. E aí foi essa versão que acabou indo para os cinemas. Vamos falar sobre o filme Psicose. Nesse clássico de Alfred Hitchcock, um proprietário de hotel perturbado e com dupla personalidade é descoberto como um assassino em série. Of the crime. None of us can ever get out. Esse é um filme de terror que teve sua origem baseada em fatos reais. Foi inspirado por Ed Gein, um cara que não tinha amigos por sua mãe proibia. Seu pai faleceu em 1940. Em 1944, seu irmão também morreu durante um incêndio da região, sendo que a área que ele foi encontrado não havia ocorrido incêndio e mais tarde foi descoberto que sua morte fora por asfixia. Mais tarde, sua mãe ficou paralisada devido a um derrame e anos depois ela acabou falecendo. Ed, então, quando foi pego pela polícia, ele dizia que aos 39 anos, quando ele estava sozinho, ele costumava deitar-se do lado do cadáver da sua mãe. E foi nessa época, aos 39 anos de idade, que as mulheres começaram então a desaparecer. E foi aí então que começaram os assassinatos. Ele costumava fazer utensílios com pedaços dos corpos das mulheres que ele matava. Ele inclusive fez um colete com os seios de uma mulher que ele matou. Norman Bates, o personagem do filme Psicose, ele foi preso em Wisconsin em 1957 por cometer 2 crimes e desenterrar inúmeros cadáveres de mulheres. Ele foi diagnosticado insano e passou o resto de sua vida em uma instituição mental, devido à dupla personalidade desagradável, e essa história tornou-se então o gênese do psicopata. Psicose teve 4 filmes, sendo que nenhum deles foi digno do primeiro, e um remake cena a cena de 1998 que ficou então péssimo. E também surgiu uma série Bates Motel, produzida pelo A&E, também baseada em Psicose. Invocação do Mal. Este filme narra o conto horripilante de Ed e Lorraine Warren, Patrick Wilson e Vera Farmiga, investigadores paranormais de renome mundial. A história real é baseada num caso mais difícil de Ed e Lorraine Warren, o da fazenda Harrisville. O filme é contado do ponto de vista dos Warrens, e ele é fielmente baseado nos relatos de filmagens e dos diários do exorcismo que foi realizado na fazenda Harrisville. The Texas Chainsaw Massacre. Esse filme ele conta a história de uma família de canibais que também vendia a carne das pessoas que elas matavam e também consumiam. A figura de destaque para esse filme é Leatherface. Baseado no caso de Ed Gein, que em 1957 foi preso por mutilar várias mulheres porque ele dizia que elas eram muito parecidas com a mãe dele. Baseado também em Saul Bean e sua família de canibais que viviam na captura de viajantes. Depois de serem roubados, eram mortos e viravam comida.
As carcaças das vítimas ficavam guardadas dentro de uma caverna onde eles moravam. Teoricamente, quando descobertos, o clã foi denunciado ao magistério de Glasgow. O filme teve então 3 continuações, um remake em 2003 e um prelúdio em 2006. Em 2013 foi realizado o filme The Texas Chainsaw 3D, que foi uma continuação direta do filme original de 1974. Vamos falar agora do filme The Mothman Prophecies, de 2002. O filme ele conta a história de um jornalista John Klein, que perde sua esposa em um acidente de carro. Ela estava dirigindo o carro e teve visões estranhas que a fizeram sair da avenida e causaram um acidente. Klein, então viúvo, tenta levar uma vida normal, até que numa viagem a trabalho ele percorre 650 km em apenas 1 hora. Relatos sobre a visão de uma criatura alada, apontada por alguns como uma mariposa, ora como um alien, ora como um anjo, correram em Post Pleasant, West Virginia, por 13 meses entre 1966 e 1967. Então, em 15 de dezembro de 1967, a ponte Silver, que conecta Point Pleasant e Ohio, caiu no rio Ohio, matando então 46 pessoas. Houve então relatos por vários habitantes da cidade que a criatura avisou que a ponte realmente iria cair. O Exorcismo de Emily Rose, de 2005. Uma advogada amarga e cheia de ressentimentos, Laura Linney, envolve-se na defesa judicial do Padre Moore, Tom Wilkinson, que liderou um exorcismo que resultou na morte de uma possuída. A vítima então, Emily, interpretada por Jennifer Carpenter, apresentou aos 19 anos sintomas relacionados à possessão, que os médicos então não conseguiam explicar. O filme foi inspirado em Anneliese Michael, uma garota alemã de 16 anos, que em 1968 apresentou sintomas de possessão demoníaca. Por anos ela sofreu paralisia, se autoflagelou e teve visões demoníacas. Até 1975, quando então 2 padres resolveram realizar exorcismos que duraram 10 meses, acreditando que a menina possuía diversos demônios. Nesse tempo, Anneliese mal comia e acabou morrendo de fome em julho de 1976. Seus pais e os padres foram considerados culpados pela morte da menina, mas somente os eclesiásticos cumpriram 6 meses de prisão. Ja, ich will auch für die anderen Leute, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Gekletze. Nein, Gekletze. Einmal mir Gekletze. Oh, so gerne will er nicht. Oh, ich gerne nicht. Sind wir schon 3? Ah, wie. Was ist so der Schneide? Kind Gottes. Ich hab ein Moderschlag. Namen des Vaters, Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil In der Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil das, weil. Weil der Teufel größere Macht. im Namen deiner seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Die Größe seist du, Maria. Du bist voller Gnade.
Nosso próximo vídeo será a respeito da série Lost. One of us was brought here for And who brought us here, John? the island. Se você gostou do nosso vídeo, dê um curtir, assine nosso canal, curta também nossa página no Facebook e siga-nos no Twitter. Nesse clássico de Alfred Hitchcock, Nesse clássico de Alfred Hitchcock, um proprietário de hotel... Nesse clássico de Alfred Hitchcock, um proprietário... Gosto. Eu deixo um tom intimista. Essa é intimista.